Fala galera, mais um Flipchart Friday e hoje, mais uma vez, não é o Vinícius que está aqui com vocês, sou eu, o Arthur, CMO aqui do Riv da Outbound Marketing. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como gerenciar um time de Outbound no dia a dia. Né? Então vamos entrar mais a fundo no dia a dia de um gestor de Outbound, né? Entender como é que funciona a dinâmica de um time de Outbound. Antes de entrar mais no assunto, pessoal, eu preciso falar sobre 3 coisinhas com vocês. Primeira delas, mais uma vez, né, não existe uma regra de ouro para Outbound. Né? Então você não segue um processo fechado para realmente ter o resultado que você quer ter. O seu processo de Outbound ele vai ser determinado por inúmeras variáveis, como por exemplo o seu ticket médio, qual que é o mercado que você está atacando, qual que é a complexidade da sua venda, né, qual que é o volume de leads que você vai colocar dentro do seu processo, qual que é o tamanho do seu time e inúmeras outras que podem ser consideradas também. Tá? O ponto que a gente sempre trabalha aqui é trazer uma estrutura, um princípio bem fundamentado para que você consiga construir o seu processo. Tá? Então, não leve isso aqui a ferro e fogo, mas tente entender o que realmente você pode tirar disso aqui e colocar dentro do seu processo, dentro da sua rotina. Fechado? Segundo ponto, pessoal, você ainda não sabe muito sobre Outbound, então quer aprender tudo sobre Outbound num curso só? Clica aqui embaixo que a gente tem uma certificação gratuita com mais de 5 horas de conteúdo de Outbound e material de apoio para que você consiga dominar, primeiro, todas essas siglas, todos esses nomes, todas essas práticas que a gente está falando aqui e começar a botar a mão na massa. Tá? Então, é a primeira e única certificação de Outbound Marketing do Brasil e você precisa conferir ela. Terceiro ponto, pessoal, é que aqui ao longo do Flipchart eu vou falar sobre alguns termos, algumas práticas e não vou entrar muito em detalhes sobre elas, porque é muita coisa que a gente tem que cobrir aqui hoje, mas vou garantir que eu vou colocar conteúdo de apoio aqui embaixo para você ver e entender mais sobre cada um desses pontos. Fechado? Então vamos lá. Pessoal, o primeiro ponto de entender como é que funciona uma rotina é entender os 4 princípios básicos de Outbound, tá, ok? Que são esses 4 aqui. Né? Então, num primeiro momento, eu tenho um cenário de inteligência comercial, que é entender aonde que está o meu mercado e como que eu consigo gerar listas para esse mercado. Né? Então, naturalmente, para eu ter um processo de inteligência comercial, eu preciso ter um desenho bem claro de quem que é o meu ICP, né? Quem que é o meu Ideal Customer Profile ou perfil de cliente ideal. Aqui embaixo você vai entender mais sobre isso. Você passa por uma etapa de prospecção, que é, entendi quem são os leads que eu quero atacar, gerei esses leads, o próximo passo é conectar e engajar com esses leads. Entender se eles possuem um problema que eu consigo resolver. Tá? Então, garantir que esses leads têm interesse em avançar no meu processo de vendas. E, naturalmente, eu vou cair na etapa de qualificação, vou lançar a mão de frameworks como o Spin, o GPCT, o Bunch, em alguns casos, mas vou qualificar o lead para garantir que ele realmente tem um problema que eu possa ajudar, que ele está no momento de compra, que ele tem confiança que eu consigo ajudar ele. Tá? E, por último, eu chego na etapa de fechamento. Né? Então, eu preciso ter muito bem estruturado o meu modelo de follow-ups, o meu modelo de envio de proposta, um deck de vendas bem estruturado. Né? Então, em geral, são esses 4 pontos. Você vai ter times onde você vai ter 2 pessoas fazendo os 4 pontos, onde você vai ter uma pessoa fazendo inteligência comercial, outra pessoa fazendo prospecção, um SDR, por exemplo, e o closer fazendo qualificação e fechamento. Então, isso aqui vai variar de acordo com o seu cenário, mas, em geral, são essas 4 etapas que você naturalmente vai passar. Tá? Então, isso aqui dá o nosso primeiro insight prático de como gerir uma rotina de Outbound. Você precisa ter as suas tarefas muito bem definidas. Tá? Então, se você está cobrando do seu time um resultado esperado, você precisa garantir que eles tenham uma estrutura bem clara do que deve ser feito no dia a dia. Tá? Então, isso vai naturalmente cair em metas de atividade diárias. Né? Então, óbvio que a gente tem meta. Né? Times de venda não existem sem metas. Né? Então, por exemplo, o seu cara de inteligência comercial ele vai ter uma meta de número diário de smart leads, né? De leads que ele está prospectando, que ele está encontrando. Você vai ter naturalmente um SDR, um Hunter, que ele tem meta de MQLs que ele precisa gerar ao longo do mês, ao longo da semana, ao longo do quarter. Tá? Mas mais do que isso, você precisa garantir que existe uma meta de atividades sendo feitas. Né? Então, você não vai conseguir chegar na sua meta se você não tiver um número de atividades bem estipulado, se você não executar essas atividades. Então, é muito importante para o gestor garantir que as atividades estão feitas no dia a dia. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um Hunter que ele coloca os seus leads dentro de um fluxo de cadência, eu sei que esse meu Hunter ele vai ter que mandar e-mails, que ele vai ter que fazer contato via LinkedIn, que ele vai ter que fazer cold calls com cada um desses prospects.
né? E se eu coloco 10 prospects por dia, por exemplo, eu sei que o meu hunter vai ter um número-chave de atividades que ele vai fazer naquele dia, né? Então, lembrando sempre que o fluxo de cadência ele vai acabar sendo escalonado quando você tem um processo. Tá ok? Muito importante aqui, você precisa controlar as metas diárias dos seus vendedores, dos seus SDRs e do seu time de inteligência comercial, para garantir que está tudo indo com os conformes. Um bom gestor, pessoal, sempre tem os melhores indicadores em mão. Um bom gestor está constantemente olhando para o seu processo e para os números do seu processo. Tá? Aqui a gente tem um funil clássico de outbound. Né? Então, no topo do funil, eu tenho Smart Leads, né, que são os leads gerados pelo time de inteligência comercial. São leads que eu acredito que têm um perfil para serem meus clientes. Não necessariamente eles conhecem a minha solução ou não necessariamente eles conhecem a minha empresa ainda. Tá? Então, se outbound é prospecção ativa, esse aqui é o pessoal que eu escolhi para ativar e prospectar. De Smart Lead, a próxima etapa no funil é a MQL, né, que é o lead qualificado por perfil. A gente chama de MQL como Marketing Qualified Lead. É basicamente um lead que ele tem interesse na sua solução, ou seja, ele tem um problema que você consegue resolver e ele tem fit com a sua solução. Você consegue resolver o problema desse cara. Né? E por último, depois do MQL, SQL, que é um Sales Qualified Lead, ou seja, um lead qualificado para o time de vendas, um lead que está pronto para receber uma proposta. Então, não só ele tem fit e interesse, mas como ele tem maturidade de compra. Ele tem urgência, esse é o momento certo para você mandar uma proposta para esse cara. Passando de SQL, você vai torná-lo um cliente. Então, um bom gestor de outbound, ele controla isso aqui no dia a dia. Ele garante quantos Smart Leads estão entrando, quantos MQLs estão surgindo a partir desses Smart Leads, quantos SQLs estão surgindo a partir dos MQLs e quantos clientes estão surgindo a partir dos SQLs. Parece um pouquinho complicado, mas acaba sendo bem simples quando você estrutura desse formato. Né? E se você tem um volume passando por aqui e o seu funil vai afunilando, você tem naturalmente taxas de conversão entre essas etapas. Esse aqui é um indicador chave, gestor, para você controlar. Tá? Então, esse aqui é o indicador que vai garantir a previsibilidade, que vai garantir que você está colocando leads na entrada do funil e que você está saindo com clientes na outra ponta. Tá? Somado, volume que você está colocando aqui, as taxas de conversão e ao tempo que esses leads percorrem o funil, né? Então a gente fala tanto de ciclo de vendas ou como lead time, você consegue ter uma análise de deal flow. Né? O Flipchart 1 fala mais sobre essa análise e você pode conferir ele aqui embaixo também. Tá? Então, deal flow é uma análise muito importante para o gestor, porque ele vai entender quantos leads ele precisa colocar, em quanto tempo e como que ele deve observar as taxas de conversão. Tranquilo? Lembrando, pessoal, para você vender mais, você vai ter sempre só dois caminhos. Né? Então, gestor, quero vender mais? O que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que colocar mais leads no topo do meu funil, mais leads entrando, ou eu tenho que aumentar essas taxas de conversão. Né? Ou eu estou contratando mais gente, ou então eu estou contratando ferramentas que me ajudam a gerar mais leads, ou eu estou treinando o meu time, eu estou melhorando o discurso comercial do meu time, estou desenvolvendo novas features no meu produto, né, para garantir que eu estou aumentando essas taxas de conversão. Então, gestor, você precisa acompanhar essas taxas de conversão. Tá? Aqui embaixo eu separei um vídeo perfeito para você analisar e otimizar os KPIs dentro do seu processo de outbound. Tá? Os KPIs, pessoal, são os indicadores de performance-chave, são os mais importantes, os mais estratégicos para você. E permeando todo o seu processo, você vai ter OPIs, que são indicadores operacionais de performance. Tá? Também separei um vídeo aqui sobre OPIs para você entender como é que isso funciona. Mas entre OPIs, só para você ter um exemplo, a gente vai falar sobre taxa de abertura dos seus e-mails de prospecção, taxa de resposta dos seus e-mails de prospecção, quantos touch points você leva para converter um lead. Então, são diversos OPIs que vão naturalmente permear o seu processo. Tranquilo? Então, um bom gestor, ele domina os seus indicadores, ele tem visibilidade sobre os indicadores e o mais importante disso tudo, ele comunica os indicadores para o time. Né? Ele faz coaching com o time baseado em métricas, baseado em números. Né? A ciência por trás das vendas, que a gente fala tanto aqui, está muito relacionada a isso. E você precisa começar a olhar para isso para ser um gestor campeão. Por último, pessoal, a gente separou algumas dicas práticas de gestão. Tá? Então, essas são as minhas dicas preferidas. Ao longo do caminho, a gente já conversou com muita gente aqui sobre outbound, a gente já atendeu muitos clientes que têm diversas práticas de gestão diferentes e a gente sempre consegue direcionar para algumas que a gente considera que sejam as melhores.
De novo, não necessariamente isso aqui é exatamente para você, mas você pode desfrutar disso aqui e entender como isso aqui influencia no seu processo. Primeira delas, gestão visual. Vendas é um jogo de número. Tá? A gente já falou sobre vendas como uma ciência, a gente já falou sobre o número de leads que você está colocando dentro do seu funil. Para outbound isso é ainda mais específico, não é mesmo? Então, você tornar a sua gestão visual é muito importante para você comunicar isso com o seu time. É muito importante para você garantir que o seu time está seguindo o compromisso de curto prazo, o compromisso de longo prazo que você, como gestor, está estabelecendo. Então, ter um quadro com post-its, ter um quadro para que o seu time levante, vá lá preencher, isso é muito positivo, tanto para manter uma gestão bem clara, para que todo mundo entenda o que está acontecendo, quanto para a própria energia do seu time. Né? Então, cara, gerei um MQL, gerei uma venda, gerei um SQL, comemora com o seu time. Levanta, vai, preenche no quadro. Isso é importante para a energia, para o astral do seu time. E isso em vendas faz realmente muita diferença. Tá? Segundo ponto, revisão semanal ou revisão diária do seu processo com o seu time. Tá? A gente tem um vídeo aqui falando sobre gestão ágil, um pouco do que a gente traz de elementos do Scrum para dentro de uma gestão de vendas, para dentro de uma gestão de times de outbound, mas basicamente você precisa entender o que está acontecendo no seu time. Né? Sejam as metas de atividade diária, sejam as metas que eles estão cumprindo de indicadores e revisar isso semanalmente. Né? Então, se você tem uma meta de gerar 5 MQLs por semana, por um Hunter, né? 1 MQL por dia, na segunda-feira de manhã, você revisa a semana anterior, entende o que aconteceu, entende o perfil desses leads. Se você bateu a meta a mais, o que aconteceu? Né? O que a gente está fazendo que a gente pode até melhorar e aumentar essa meta? Né? Ou se ficou curto na meta, o que a gente pode realmente fazer para garantir que a gente esteja batendo a meta? Então isso é muito importante, né? Revisar com o seu time semanalmente o que está acontecendo. Metas de atividade diária e as metas estratégicas que você setou para o seu time naquela semana. Né? Revisão diária é o que a gente fala aqui de daily meeting. Né? Então se você tem um time que ele é muito pequeno, ou então um time que não necessariamente é pequeno, mas que você consegue ter um feedback rápido com ele e agir rapidamente sobre isso, é legal você manter uma rotina diária de reunião. Né? Então, poxa, uma coisa que a gente faz muito aqui na Outbound deu 6 horas da tarde, nosso time de vendas reúne, né? Todo mundo de pé, porque tem que ser uma reunião rápida, e cada um fala para mim qual foi o pior caso do dia, qual foi o melhor caso do dia e quais foram os principais resultados. Né? Naturalmente, o que também atrapalhou o trabalho naquele dia. Então, se eu conseguir chegar na minha meta, ótimo. O que aconteceu para chegar nessa meta? Se eu não conseguir, o que realmente aconteceu? Tá? Então, é importante você ter essa comunicação bem clara com o seu time, bem transparente. Uma outra prática muito interessante que a gente tem visto aqui é a Power Hour. O que é a Power Hour? É muito comum você ter times de vendas, principalmente para SDRs. Né? Hoje no Brasil, a gente não tem um mercado tão desenvolvido de SDRs, então a tendência é que você tenha profissionais muito juniores nessa função, de que eles ficam ainda engatinham em alguns pontos. Né? Então, poxa, você tem um time de SDR que ainda não tem uma cultura de fazer cold call, de pegar o telefone e ligar para todo mundo. Né? O medo do telefone ele faz parte de times de vendas. E isso é natural. Então, Power Hour é uma maneira de você estimular o seu time a todo mundo fazer ligações naquela mesma hora. Tá? Então, poxa, bota um telefone viva voz no meio da sala, reúne todo o time, cada um digita uma vez para um lead, e aí você está vendo o seu Hunter conectar com o lead naquela hora, você está entendendo o que ele está fazendo, você está tendo feedback sobre o comportamento dele, o discurso comercial dele, e mais do que isso, o seu time está unido para fazer isso acontecer, o seu time está recebendo feedback sobre o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Né? Então é uma maneira de você estimular o time a performar. Então o Power Hour não necessariamente só pode ser sobre cold call, pode ser sobre, cara, vamos reunir aqui e vamos todo mundo fazer abordagens no LinkedIn. Né? Ou vamos reunir aqui e vamos todo mundo personalizar mais os nossos e-mails. Né? Então é sempre ter em mente, separar uma hora do seu time para garantir que você está executando bem algo novo, para garantir que você está fazendo algum novo teste. E por último, o mais importante, é a cultura, né? Do que você realmente está transmitindo para o seu time. 2 pontos muito importantes que a gente fala de cultura aqui número 1, melhoria contínua. Né? Então, o outbound é um processo, é algo que você está colocando leads todo dia, que você está prospectando todo dia, você precisa ter em mente que você precisa melhorar todo dia. Né? Então, você ter práticas para analisar o que está dando certo, o que não está dando certo, você ter práticas de fazer treinamento com o seu time numa rotina legal. Então, poxa, toda semana a gente tem um treinamento novo, a gente faz um Sales Kickstart todo dia às 13 horas,
aí cada um conta um caso de um lead, a gente faz coaching ao vivo, né? A gente faz roleplaying ao vivo. Então, essa cultura de melhoria contínua, esse processo de melhoria contínua é muito importante para times de outbound de alta performance. E por último, um bom gestor tem sempre que liderar pelo exemplo, né, pessoal? Então, se o time não está fazendo cold call, cara, começa você a puxar um pouco mais de cold call, pega e faz uma cold call na frente do seu time, mostra como é que deve ser feito, comunica com o seu time como é que deve ser feito. Isso aqui, pessoal, é resumidamente algumas das boas práticas para você gerenciar o seu time de outbound no dia a dia. Você sentiu falta de alguma coisa, de algum aspecto? Está com dúvidas sobre qualquer um desses aspectos aqui? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vai ser um prazer poder te ajudar e eu, pessoalmente, posso separar um tempinho para te ajudar a entender isso aqui melhor. Fechado? Pessoal, esse foi mais um Flipchart Friday. Se você quer aprender sobre outros assuntos de outbound, deixe seu comentário aqui embaixo. Vai ser um prazer poder te ajudar. Tá? Conte conosco e um grande abraço.